Olá, meus amigos, sejam bem-vindos no meu canal do YouTube. Muito bem, eu quero falar um tema muito interessante agora aqui com vocês. É sobre a questão da origem, ou seja, a criação do universo, a criação do planeta Terra, a criação das espécies de animais e a criação do homem. Muito bem. Existem muitas teorias sobre as origens, ou seja, sobre a criação do universo. A primeira é o criacionismo da Terra Antiga, conhecido também como criacionismo progressivo ou como criacionismo de Era. Essa teoria afirma que há bilhões de anos atrás, nós tivemos a criação do universo, das galáxias, das estrelas, da Via Láctea e também do nosso planeta, o planeta Terra. Aliás, através de estudos geológicos, é afirmado que o planeta Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos e que o universo como um todo tem 13 bilhões e 700 milhões de anos. Entre as várias teorias sobre a origem do universo, a mais aceita é a teoria do Big Bang, que afirma que através de uma substância primordial infinitamente pequena, houve uma explosão gigantesca e desde então o universo está se expandindo através dessa explosão. E desde então o universo ele está cada vez com maior quantidade de estrelas, enfim. Estima-se que nós temos mais de 10 sextilhões de estrelas no mundo, conhecido pelo homem, fora aquelas estrelas que o ser humano, através da tecnologia, ainda não teve condições de visualizar ou de pesquisar. Essa é a teoria conhecida como criacionismo da Terra Antiga. Por outro lado, nós temos o criacionismo da Terra Jovem, que afirma que o universo, o planeta Terra, as várias espécies de animais e o homem foram feitos em um período de 6 dias e não em bilhões de anos. Eles falam que há cerca de 6 dias, exato 6 dias, né? Deus fez todas as coisas. Baseado nisso, eles falam que o universo tem 10 mil anos apenas e não bilhões de anos. Eles chegaram a essa estimativa na seguinte hipótese, que ao pegar a genealogia de Adão até Abraão, que são 20 genealogias, e desde Abraão até Cristo e de Cristo até nós, nos dias de hoje, nós temos aí em torno de mais ou menos 10 mil anos. Então, subentende-se que o universo como um todo tem 10 mil anos de idade. É o que defende o criacionismo da Terra Jovem, diferente do criacionismo da Terra Antiga, que afirma que o universo tem 13 bilhões e 700 milhões de anos. Existem outros modelos de criacionismo, por exemplo, o criacionismo do intervalo, que afirma que nós tivemos 2 tipos de criação. A primeira criação registrada em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ali foi a primeira criação. Só que em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz que a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E em Gênesis capítulo 1, versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo 2, nós tivemos a primeira criação, e isso foi há bilhões de anos atrás. E a partir de Gênesis capítulo 1, versículo 3, a segunda criação, ou seja, a recriação, que foi feita em 6 dias. Então, o criacionismo do intervalo, conhecido também como teoria da lacuna, né? Eles falam que a primeira criação foi há bilhões de anos atrás e a segunda criação ocorreu em 6 dias. Então, eles concordam com o criacionismo da Terra Antiga em relação à primeira criação, mas também concordam com o criacionismo da Terra Jovem em relação à segunda criação. Então, eles não são nem considerados criacionistas no modelo da Terra Antiga e nem são
considerados criacionismo no modelo da Terra Jovem, porque tanto na primeira criação como na segunda criação vai defender a Terra Antiga e também vai defender a Terra Jovem. O outro tipo de criacionismo é o criacionismo dos dias intermitentes, que eles falam o seguinte, que realmente a palavra dia lá em Gênesis capítulo 1, que em hebraico é Yom, significa realmente 24 horas, mas entre um dia e o outro dia nós vivemos eras, no sentido de afirmar que essas eras podem ser bilhões de anos. Então, eles concordam com o criacionismo da Terra Jovem ao afirmar que os dias de Gênesis 1 realmente são dias de 24 horas, mas ao mesmo tempo concordam com o criacionismo da Terra Antiga, que entre um dia ao outro dia nós temos bilhões de anos. Esse é considerado o criacionismo dos dias intermitentes. São 6 dias literais de 24 horas, mas de um dia para o outro nós tivemos bilhões de anos. Outro tipo de criacionismo é o criacionismo da hipótese era-dia, que tem totalmente ligação com o criacionismo da Terra Antiga, porque eles falam que os 6 dias da criação em Gênesis 1, através da interpretação da palavra Yom do hebraico, né, não significa 24 horas, mas significa longos dias, longos períodos, podendo ser milhões ou bilhões de anos. Se for promover essa teoria junto com a teoria do criacionismo da Terra Antiga, então o universo ele contém bilhões de anos. Na verdade, o criacionismo da Terra Antiga é um modelo de criacionismo progressivo que tem vínculo com a hipótese de Aera. Na verdade, é a mesma coisa, né? A hipótese de Aera recebe esse nome justamente para combater o modelo do criacionismo dos dias intermitentes, que tem uma ligação com o criacionismo da Terra Jovem, no sentido de afirmar que o hebraico Yom, dia, significa 24 horas, mas enquanto que o criacionismo da Terra recente fala que o universo foi criado em 6 dias e tem 10 mil anos de idade, o criacionismo dos dias intermitentes falam que o universo foi criado em 6 dias, mas que entre os dias nós temos um período longo de bilhões de anos. Tem também o criacionismo evolucionista, que não defende nem o criacionismo da Terra Antiga e também não defende o criacionismo da Terra Jovem, assim como não defende o criacionismo do intervalo e também não defende o criacionismo dos dias intermitentes. Esse tipo de criacionismo, o criacionismo evolucionista, é aquele criacionismo que defende a evolução ateísta, mas não defende o ateísmo e nem o deísmo, e sim defende o teísmo, no sentido de afirmar que o universo ele foi criado há bilhões de anos atrás, tal como ocorre no Big Bang, no sentido de afirmar que a Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos, tal como afirma os criacionistas da Terra Antiga, os criacionistas dos dias intermitentes e os criacionistas do dia era. Só que tem um porém. O criacionismo ateísta defende a macroevolução. O criacionismo evolucionista defende a macroevolução. Só que o criacionismo da Terra Antiga, o criacionismo dos dias intermitentes e o criacionismo de Aera, eles não defendem a macroevolução, eles defendem a microevolução. A macroevolução é quando nós temos as espécies elas vão se evoluindo através das mutações e da seleção natural de uma espécie para outra, elas vão se evoluindo, formando as linhagens da evolução, certo? Essa é a macroevolução. E a microevolução fala que não, as espécies elas se evoluem dentro da própria espécie. Então, os criacionistas evolucionistas, eles defendem dentro do ateísmo a macroevolução, mas dentro do criacionismo, eles defendem que a Terra ela tem bilhões de anos e que tem um ser que promoveu tudo isso dentro da evolução. Esse ser é Deus. Esse é o criacionismo evolucionista. Agora nós temos um outro modelo que é a teoria da evolução, que é nada mais nada menos que a evolução ateísta, que afirma que o universo ele tem realmente bilhões de anos, defende a teoria do Big Bang e afirmam que as espécies se evoluíram através da seleção natural e das mutações, promovendo com isso várias linhagens até chegar nos seres dos dias atuais. Ou seja, vamos falar aqui do ser humano, que somos nós. O homem ele evoluiu através do pré-antropoloides, que depois foram
formada a linhagem dos antropóides, formando o Homem erectus, o Homem neandertals, enfim, até atingir o Homem moderno, que somos nós, o Homem sapiens. A teoria da evolução, ou evolução ateísta, fala que o homem surgiu, o homem moderno, o homem sábio, surgiu na África há cerca de 200 mil anos atrás. Da mesma forma, o criacionismo e evolucionismo afirma que o homem surgiu há 200 mil anos atrás. Já o criacionismo da Terra jovem fala que o homem não veio da evolução e que ele surgiu através do poder sobrenatural do Deus há 10 mil anos atrás. O criacionismo da Terra jovem fala que o homem foi evoluído através da microevolução e não da macroevolução, e que o homem ele surgiu há 10 mil anos atrás. A criacionismo dos dias intermitentes afirma também que o homem surgiu há cerca de 10 mil anos atrás. E a hipótese do dia era afirma também que o homem surgiu há cerca de 10 mil anos atrás, contradizendo a teoria da evolução ateísta e contrariando também o evolucionismo criacionista, que afirma que o homem surgiram há 200 mil anos atrás na África. Muito bem, além de tudo isso, nós temos também a teoria do criacionismo especial, que afirma que o homem ele surgiu de uma maneira especial através do poder sobrenatural de Deus há cerca de 10 mil anos atrás. Só que eles acreditam que o resto da evolução ocorreu de uma forma, vamos dizer assim, ateísta, ou seja, sem a intervenção de Deus. A evolução ela ocorreu tal como a teoria da evolução acredita, só que em um determinado momento Deus resolveu se intervir na criação evolucionista e formou o homem, formou Adão e Eva há cerca de 10 mil anos atrás. É uma mistura de criacionismo ateísta com criacionismo teísta, mas como tem a intervenção de Deus na formação do homem, obviamente que tem Deus planejando a formação de Adão e Eva há 10 mil anos atrás, isso vindo após a teoria da evolução, que afirma que a evolução ocorreu de uma forma espontânea do acaso. Nós temos também o modelo deísta, que afirma que Deus ele implantou a evolução e deixou com que as coisas ocorressem de forma natural, tal como a teoria da evolução acredita, só que o deísmo afirma que Deus deu o pontapé inicial, enquanto que a teoria da evolução fala que não, que Deus não tem Deus na criação, tudo ocorreu de uma forma natural, ou seja, é o fatalismo, tudo ocorreu por acaso, tudo ocorreu de uma forma espontânea, enquanto que o deísmo fala que não, tem Deus que deu o pontapé inicial e depois as coisas ocorreram naturalmente, mas Deus deu o pontapé inicial. Então é isso aí, pessoal. Resumindo aqui, nós temos a teoria da evolução, ou teoria ateísta, que tem ligação com a criação do universo, e dentro da criação do homem tem a ver com a ligação de Darwin. Lembrando que a teologia de Darwin é uma teoria, nós temos a teoria sintética da evolução, que é outra teoria, nós temos a teoria do neo-darwinismo, que é outra teoria, e nós temos a teoria de Lamarck, que é outra teoria relacionada à origem das espécies, obviamente à origem do homem. Já o criacionismo, nós temos o criacionismo da Terra Antiga, o criacionismo da Terra Jovem, o criacionismo dos dias intermitentes, o criacionismo especial e o criacionismo evolucionista. E em relação à hipótese, nós temos a hipótese dos dias intermitentes, a hipótese do dia era, e tem outro tipo de hipótese, conhecido como hipótese teológica, que não defende nenhum desses tipos de criacionismo, apenas diz que os dias cinzentos é uma forma literária, simbólica, de entender que foi Deus quem criou todas as coisas. Que nesse caso entra a teoria da hipótese superficial e também a teoria da hipótese analógica, ok? Bom, tudo isso e muito mais vai estar no meu próximo livro, provavelmente no ano de 2025, porque eu ainda estou escrevendo esse livro, tá? Creio que eu vou demorar 2 anos para escrever esse livro, já estou aí com cerca de 8 a 9 meses escrevendo o livro, mais um ano e pouco eu termino de escrever o livro, então eu vou demorar aí mais um tempo para poder escrever esse livro. Estou pesquisando vários livros, já pesquisei praticamente mais de 100 livros para poder escrever sobre isso. E estou passando esse vídeo aqui, um vídeo curto aqui, bem básico mesmo, bem simplão mesmo, aqui no meu canal no YouTube, para que vocês possam ter acesso e ter uma noção do que eu vou falar no livro, tá? É lógico que o livro vai ser um livro grande, grosso, e vou explicar em detalhes tudo isso que eu estou passando aqui de uma forma resumida para vocês aqui nesse vídeo, ok?
É isso aí, pessoal. Valeu, um bom final de semana para vocês, um ótimo domingo e até o próximo vídeo aqui no meu canal no YouTube. Não esqueça de se inscrever no meu canal e também de dar um like ali, ok? Valeu, um abraço a todos. Valeu!